Olá, gente, boa tarde. Eu sou a doutora Elisa Martins, eu sou médica oftalmologista e queria agradecer o convite de Andréia, hoje à tarde, para falar um pouquinho sobre saúde ocular com vocês. Pode passar. Eu sou médica, eu sou médica primeiro, né, de formação aqui da Universidade de Pernambuco, em Recife. Depois eu fiz oftalmologia na Unicamp, em São Paulo. E sou especialista em catarata, cirurgia refrativa e córnea. Apesar de ser oftalmologista, meu lema não é passar óculos. Meu lema é ajudar as pessoas a ver a vida sem óculos, né? Bom, mas chega de falar de mim, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente veio falar. Achei bem interessante quando me sugeriram o tema de a saúde ocular e as telas, porque está bem alta, né? Junto com a pandemia da Covid-19, a gente vem vivendo uma verdadeira pandemia das telas, né? Já era uma tendência, né? O aumento crescente das telas na vida de todo mundo, mas eu acho que com a pandemia da Covid, isso se intensificou e se acelerou. Por que aconteceu tudo isso, né? A gente se viu o mundo todo, da noite para o dia, boa parte das pessoas que podiam trabalhando de home office, as aulas da maioria dos jovens online, as consultas passaram a ser cada vez mais feitas online, compras online, todo mundo já comprava, muita gente já comprava, né, mas compra de mercado passou a ser online, tudo passou a ser online, as reuniões não só de trabalho, mas as reuniões de amigos, né, o lazer, que já era muito diante das telas, se intensificou os relacionamentos e veio a explosão das redes sociais, né? Pode passar. Então, o que aconteceu quando vieram as telas? As distâncias de trabalho foram encurtadas, isso é bem importante. As aulas que os alunos enxergavam o quadro lá na frente com o professor, vieram para essa distância que a gente está aqui hoje, né? Então, a gente encurtou de metros para 60, 50 centímetros. Pode passar. As reuniões que a gente tinha, né, que a gente estava vendo as pessoas ali de 1 metro de distância, 1,5 metro de distância, vieram também aqui para 60 centímetros. Pode passar. A iluminação mudou. As crianças que iam para a escola, brincavam no recreio e tal, elas foram confinadas dentro de casa. Então, perdeu-se muito a iluminação natural e aumentou-se a iluminação das telas, né, a qualidade de luz de tela. Pode passar. E houve um aumento de carga horária diante das telas, né, eu como médica, eu não fiquei trabalhando home office, mas vários dos meus amigos que trabalhavam home office, que trabalham ainda home office, falam que trabalham muito mais em casa, que tem um tempo muito maior de trabalho em casa do que no escritório. Então, aumentou-se esse tempo diante das telas. Pode passar. Então, não só o trabalho, mas todo o lazer, né, principalmente no período de confinamento de todo mundo em casa, passou a ser diante das telas. Seja computador, seja celular, tablet, videogame. Pode passar. Tá, mas vamos ao que interessa, né? Como é que tudo isso afeta nossos olhos? Pode passar. Eu dividi essa pequena aula em duas metades. A tela afeta o olho da gente de duas formas. Na forma da síndrome da visão do computador e eu achei interessante abordar a questão das crianças, né? As telas, o que as telas fazem com as crianças. Então, vamos começar pela síndrome da visão do computador. O que acontece quando você passa muitas horas na frente da tela? Quando a gente está conversando, normalmente, a gente pisca de 16 a 20 vezes por minuto. É o nosso natural, é automático. Quando a gente passa a se concentrar numa tarefa, quando a gente está diante da tela, que a gente está concentrado naquilo que a gente está fazendo, a gente pisca menos da metade das vezes. Então, a gente pisca de 6 a 8 vezes. Então, veja que é muito menos. E se você colocar isso numa conta de um dia inteiro, de 8, 10 horas de trabalho, no fim do dia, o olho está muito seco. Não é um olho seco por baixa produção lacrimal. É um olho seco evaporativo. Você está passando muito tempo com o olho aberto e tua lágrima está evaporando.
A lágrima da gente dura mais ou menos uns 10 segundos. Com uma lágrima normal, dura uns 10 segundos cobrindo a nossa córnea. Então, se a gente está piscando menos, ela evapora e o olho sofre, tá? E o outro efeito das telas é o cansaço visual. Não passa, volta, desculpa. É o cansaço visual. Por quê? Imagine que dentro do olho da gente tem um músculozinho bem pequeno, que ele é o responsável por fazer a acomodação. Ele se contrai e ele faz, digamos, o zoom para a gente poder ver de perto. É um músculo bem pequeno. Eu gosto de fazer a comparação com outros músculos do corpo. Então, vamos pensar nos músculos da perna. Se eu pedir para alguém ficar numa posição de agachamento durante 5 minutos, não consegue, porque tem fadiga. Agora, imagina um músculo bem pequenininho dentro do olho, durante 6, 8, 10 horas contraindo. Claro que vai haver uma fadiga. Então, existe o cansaço do músculo do olho. E o outro ponto é a luz azul. Pode passar. O que a luz faz? O que é a danada da luz azul, tão famosa, né? A luz azul é um pequeno espectro da luz visível, que está mais ou menos de 400 a 400 nanômetros, e que, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é responsável por trazer danos, digamos, físicos aos olhos. A luz azul, ela não causa catarata, ela não causa câncer, ela não causa nenhuma degeneração retiniana. Ela faz o quê? Ela traz alterações de sono, então isso está comprovado. Ela inibe a liberação da melatonina, que é o hormônio que vai regular o nosso ciclo de sono e vigília. E ela traz uma sensação de cansaço visual. Tá? Então, por isso que recomenda-se que pelo menos 1 hora, 1 a 2 horas antes de dormir, a gente não esteja diante das telas. E que se você tiver os dispositivos, por exemplo, os celulares, boa parte dele ou tem aplicativo, ou ele já vem no celular mesmo, a possibilidade de tirar a luz azul, porque isso vai melhorar, vai dar mais conforto visual. Pode passar. Então, como que a gente pode lidar com a síndrome da visão do computador, né? Primeiro, piscar, né? Se policiar para estar piscando. A gente pode abrir mão do uso dos lubrificantes oculares. Não é soro fisiológico, é lubrificante, tá? Os lubrificantes têm umas formulações especiais que são mais parecidas com a lágrima do que o soro fisiológico. Tem uma regrinha muito interessante que se fala muito, que é a regra do 20-20-20. O que é isso? É bem fácil de lembrar. A cada 20 minutos de tela, você fazer uma pausa de 20 segundos, olhando para uma distância, para um ponto que esteja a 20 pés de você. 20 pés é uma distância de mais ou menos 6 metros. Então, você está ali no seu escritório, a cada 20 minutinhos você pausa 20 segundos e olha para o ponto mais distante que tiver. Quando a gente está olhando para o infinito, para o horizonte, é quando esse músculozinho do olho da gente relaxa. Então, você introduzindo vários momentos de relaxamento do músculo, vai chegar no fim do dia, ele vai estar menos fadigado. Então, você vai ter menos cansaço. Claro que, se você tem uma metropia, se você tem um grau, é importante que você use ele. Então, usar o óculos quando ele estiver indicado. E usar o filtro de luz azul se você tiver uma queixa. Por que eu falo isso? Já veio paciente no meu consultório perguntando, dizendo assim, doutor, olha, eu não uso óculos, eu não preciso de grau, realmente o paciente não tinha grau, mas eu uso muita tela. Será que eu preciso fazer um óculos só para botar o filtro de luz azul? Bom, se o paciente não tem queixa de cansaço visual, não precisa. Como eu falei a vocês, a luz azul ela não vai causar nenhum outro dano físico no olho. Se você não tem queixa de cansaço visual, então você não precisa da luz azul no seu óculos, do filtro de luz azul no seu óculos. Agora, se você já tem um óculos e você, mesmo usando ele, ainda tem a queixa de cansaço visual no fim do dia, vai ajudar se você botar o filtro de luz azul, certo? Então, aí está indicado. Pode passar. Bom, e sobre as telas na infância. Eu vou falar um pouquinho, não tem como falar sobre telas na infância sem falar do
não só do olho, né, de todo o problema geral que as telas trazem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso e depois eu vou entrar, né, no que acontece nos olhos das crianças, né. Então, já vinha havendo uma tendência de aumento do uso dos eletrônicos com as crianças, e sempre se prezando pelo cuidado, pelo uso com moderação, né? E aí veio a pandemia e bagunçou tudo que era limite que tinha, né? As crianças que não podiam mais brincar do lado de fora, não podiam mais ir para a escola, não podiam fazer nada, ficaram confinadas dentro de casa, e as telas, os jogos se tornaram tanto opção de lazer quanto ferramenta de estudo, né? Então, hoje a gente tem que assumir que os eletrônicos, as telas, os jogos, os aplicativos, eles têm sim o seu lado pedagógico, podem ser usados de forma positiva, como uma ferramenta pedagógica, isso aí não tem volta, tá? A gente só precisa entender os limites e o problema está no abuso, né? No abuso para os fins recreativos. Pode passar. Então, a exposição precoce às telas, elas começaram com aquela possibilidade que se viu, né, que se deixar a criança ali no celular ou na tela, ela vai ficar quietinha. Então, a gente vê muito, né, criança no celular no restaurante, no shopping, no consultório médico, até em casa mesmo, com os pais estão cansados, estão sem paciência para brincar e tal, bota a criança ali no celular. Isso daí é chamado de distração passiva, que é exatamente o oposto do que a criança precisa, que é brincar ativamente. A criança precisa brincar ativamente, precisa desenvolver a criatividade, precisa se exercitar, né? E aí vem o problema das telas, vem exatamente aí, elas estão deixando de brincar ativamente. E a tela entra para preencher vácuos mesmo, né, de abandono afetivo dos pais, como eu falei, os pais cansados, estressados, ou os próprios pais nas telas. E isso é uma coisa que a gente realmente precisa se policiar bastante, né. Se a gente não quer as crianças nas telas o tempo todo, a gente precisa dar o exemplo e conseguir também botar limite na gente mesmo, né. Pode passar. Então, o que acontece com os bebês que são expostos precocemente às telas, né? É comprovado que existe atraso na linguagem, no desenvolvimento da linguagem. Quando há atraso na linguagem, há um atraso na aquisição das habilidades cognitivas e sociais das crianças. Tá? A gente às vezes acha que é bonitinho, não, olha, que bebê inteligente, né? Vê como ele mexe rapidinho o dedinho dele, ele acompanha tudo, ele sabe mexer nisso, naquilo. Mas é um desvio de aprendizado. A criança, ela não tinha que estar aprendendo aquilo naquele momento. Eram outras coisas que precisavam estar sendo desenvolvidas. E, nesse sentido, algumas janelas cerebrais, elas vão se fechando e não se abrem depois, porque estava na hora de desenvolver aquilo. Tem coisa que o cérebro, se não desenvolve cedo, não desenvolve depois. Então, vai perdendo a oportunidade de desenvolvimento da concentração, da reflexão, de interação social. Certo? Pode passar. E aí, o que acontece? Qual é a dinâmica das telas, né? As redes sociais, os jogos e as redes sociais, elas têm os pontos, os likes, né, que o jovem ganha, e que funcionam como recompensa. Então, dá uma sensação de recompensa, é uma sensação boa, né, pra gente, a recompensa. E a recompensa libera dopamina. A dopamina é um hormônio bom de bem-estar, e ela termina aliviando o estresse de muitas emoções que as crianças e os adolescentes ainda não aprenderam a lidar e que precisariam aprender a lidar. Então, veja que é um ciclo vicioso, vai impedindo o enfrentamento daqueles problemas que estão ali, e ele foge para as redes, porque quer os pontos, quer as recompensas, e ali ele está feliz. E no mundo externo, ele não está mais feliz, porque ele tem muito estresse. Então, aquele vira um ciclo vicioso num ser que está ainda com o córtex pré-frontal imaturo. O córtex pré-frontal é exatamente o responsável
pelo controle dos impulsos, pelo julgamento, pela memória, pela atenção. Então, imagina o dano que isso causa no jovem, entendeu? Ele não consegue realmente ter limite, porque ele não está preparado para aquilo, o cérebro dele simplesmente não está preparado. Quando a gente diz, menino, lá com o celular, deixa o celular de lado, se ele já está viciado, ele não consegue realmente ter limite para isso. Pode passar. E os outros malefícios que a gente vai vendo das telas, né? A gente, como eu já falei, né? Tem a questão da luz azul e tem a gente vai tendo alteração na qualidade e na quantidade do sono. As crianças vão dormindo, vão ficando até tarde dentro do quarto, nas telas, dormem menos, dormem mal porque começam a ter pesadelo. No outro dia eles vão ter sonolência diurna, vai cair o rendimento escolar e aí começam a aparecer aqueles sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aquilo está lá no fundo relacionado ao abuso das telas, né? Uma coisa interessante de dizer é o seguinte, é que aquelas habilidades que o jovem, que as crianças, elas adquirem naquele mundo virtual, naqueles jogos, aquele dedinho rápido, aquele raciocínio do jogo rápido, eles não transferem para a vida real. É uma ilusão isso. Eles não estão desenvolvendo habilidades de lidar, de interação social. Eles não estão desenvolvendo isso. Os games, eles não tornam as crianças mais espertas. É o oposto. O QI das crianças que são mais que abusam mais das telas são menores do que outras crianças que não são tão que não têm um relacionamento tão abusivo com as telas. Pode passar. Isso é tão importante que na nova classificação internacional das doenças, o CID-11, o uso abusivo dos jogos eletrônicos, que é o Game Disorder, ele foi incluído na seção de transtornos que podem causar vício. Então, quer dizer que agora a dependência dos jogos, dos videogames, ele está entendido como doença mesmo. É doença que precisa de tratamento e que precisa de intervenção. Já existem até clínicas de reabilitação para jovens que são viciados, né, nos jogos, no mundo eletrônico. Pode passar. Então, resumindo, na infância, o que a gente vai ter, né? Os efeitos, todos os efeitos que a gente vai ter nas crianças e nos jovens. A gente vai ter o sedentarismo, então, vem uma legião de crianças e jovens mais gordinhos, né? Vai ter ganho de peso, vai ter um aumento da obesidade. A gente vai ter interferência no desenvolvimento da cognição. Então, são crianças mais desatentas, com dificuldade de concentração, com prejuízo de memória e prejuízo de aprendizado. Quanto às emoções, como eu estava falando, a gente tem uma liberação desorganizada de hormônios e neurotransmissores, e a gente vai vendo crianças e jovens mais ansiosos, mais irritadiços, mais depressivos, né, causando aquela dependência, o vício e aumento até dos casos de suicídio, né. A gente vai ter a solidão, né, porque vai ter a falta de interação social. São jovens que eles preferem, às vezes, estar interagindo com os amigos no mundo virtual do que no mundo real. Pode passar. A gente vai ter os efeitos, né, nas alterações do sono, como eu falei. A gente vai ter, e aí eu vou falar agora, mas eu vou falar melhor depois, o aumento dos casos de miopia, tá? E quando a gente fala tudo da tela, eu nem estou entrando nos pormenores dos perigos relacionados ao conteúdo que aquelas crianças estão submetidas, né? Que a gente não consegue, muitas vezes, estar controlando. Então, conteúdos violentos, jogos violentos, pornografia, cyberbullying, né? Pode passar. Então, o que é importante a gente está atento a uma educação digital. Eu achei interessante pesquisando sobre esse tema e eu encontrei esse termo bem interessante, dieta tecnológica. Eu achei muito interessante. Porque o que a gente precisa ensinar para as crianças é que, assim como os alimentos, o consumo dos eletrônicos, ele pode ser benéfico ou ele pode ser tóxico à saúde, dependendo da quantidade que se usa e dependendo da qualidade. A gente pode usar para educação, mas a gente pode usar
de forma, pode usar, fazer um mau uso, como eu estou falando até agora, né? Então, o que é interessante e que muitos experts no assunto falam é que, assim, olha, nada de computador no quarto, nem videogame, nem TV, que a criança, ela não pode fazer o uso quando quiser. No quarto tá ali para ele usar quando ele quer, ele vai dormir tarde, o pai não tem controle, então tem que estar na sala, tem que estar diante de supervisão de um adulto. E a gente precisa fazer uma autoanálise, né? Se a gente está em casa com os filhos, com os netos, e está ali no celular, quando a criança está ali do lado, querendo uma atenção, querendo um carinho, ela não está tendo um bom exemplo, né? Então, a gente precisa se policiar, a gente precisa dar o exemplo. Pode passar. Então, quais são os limites de tela, né? Isso aqui eu tirei da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o que é preconizado, tá? Crianças até 2 anos de idade é 0 de tela. Não pode ser exposto à tela. É aquele período mais importante, aqueles primeiros 1000 dias da criança, para aqueles desenvolvimentos, aquelas janelas cerebrais que vão se fechando se a gente não estimular de forma correta. De 2 a 5 anos é 1 hora por dia. De 6 a 10 anos é em torno de 2 horas por dia. E de 11 a 18 anos, 3 horas por dia. E evitar telas nas refeições, né? A criança precisa ter uma atenção plena na refeição, na hora que está se alimentando. Como eu falei antes, desconectar 1 a 2 horas antes de dormir. Buscar alternativas ao ar livre para as crianças. Não adianta a gente dizer, não pode isso, e não dar uma alternativa melhor, não dar uma alternativa boa, né? Colocar as crianças em contato com a natureza e criar regras saudáveis que elas possam seguir. Bom, então vamos lá. Fala a ação das telas, o que acontece nos olhos, né, da criança. Quando a gente tem um estímulo muito frequente de visão de perto, a gente gera um estímulo interno no olho para o alongamento do olho, do globo ocular. O globo ocular, ele se alonga. Existe um crescimento antero-posterior do olho. Quando acontece esse crescimento antero-posterior, é que acontece a miopia. É como se o sistema óptico do olho, a córnea, o cristalino, não conseguisse mais focar as imagens lá na retina, porque a retina se distanciou, cresceu. Então, isso é a miopia. E a miopia hoje, ela já está sendo considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde. A estimativa da Academia Americana de Oftalmologia é que, se nada for feito, em 2050, nós vamos ter 50% da população mundial míope. É muita gente, é muita gente. É em torno de 5 bilhões de pessoas. Tá, doutora, mas o que tem que ser míope? Bota um óculos e pronto, resolve. Mas é porque desses míopes, 10% deles, e veja que 10% de 5 bilhões é muita gente, vai ter alta miopia. Alta miopia a gente chama de miopia degenerativa, ou miopia patológica, que são aqueles graus muito altos e que podem começar a cursar com alterações degenerativas da retina, descolamento de retina, glaucoma, baixa visual, tá? Então, isso é um número muito grande de gente que começa a ter déficit visual mesmo. Então, é uma perda. E são pessoas que vão ter esses problemas em idade produtiva. Então, alguma coisa precisa ser feita. Pode passar. Então, a gente precisa entender onde é que vai agir para poder prevenir, né? Quais são os fatores de risco para a miopia? Existe a genética, né? A gente sabe quando o pai ou mãe, ou o pai ou a mãe, ou os dois são míopes, a chance de uma criança ser míope é maior, então isso a gente não consegue modificar. Mas a gente sabe que as telas influenciam o alongamento do olho e influenciam o crescimento da miopia. Se vocês conversarem com qualquer oftalmologista que vocês conheçam, vocês vão ter o relato de que sim, aumentou no consultório a quantidade de jovem míope. É nítido a quantidade de gente míope que tá chegando para a gente. E quais são os fatores de proteção? A exposição à atividade ao ar livre. Esse aumento da distância de trabalho, diminuir a tela e um
uma atividade ao ar livre com iluminação natural, luz do sol, certo? Pode passar. É tão grave para a saúde pública essa questão do aumento da miopia, dos casos de miopia patológica, que sim, já tem muita pesquisa em torno disso, muito tratamento já sendo oferecido, inclusive a gente já faz, não é só de pesquisa não, tá? Inclusive eu já tenho vários pacientes meus com esses tratamentos que eu vou contar para vocês aqui. A gente tem a possibilidade de usar um tipo de colírio, que é o colírio de atropina, diluidinho, é uma diluição bem baixinha. Esse colírio é um colírio que geralmente ele é usado para dilatação da pupila. E a gente dilui ele, essa diluição 0,01%. E nos casos indicados, claro que não é todo mundo, são aquelas crianças que estão progredindo além de um determinado limite, que a gente vai usar. E a gente vai diminuir a progressão da miopia. Certo? A gente não impede, porque a criança está em fase de crescimento, então é natural que o olho se alongue, então pode haver uma miopia natural, mas o que a gente não quer é uma miopia acelerada por conta desses fatores externos, né? Então a atropina, ela entra aí, e agora mais recentemente vem entrando no mercado lentes de óculos especiais, que são essas lentes que eu coloquei aqui nas imagens, que são lentes que modificam a forma como a imagem chega na retina e diminui os estímulos para o alongamento do olho, tá? Então, a gente já tenho pacientes meus também fazendo uso dessas lentes. Elas são parecidas, são lentes caras, porque é como se fosse... Não é o efeito do multifocal, mas é um trabalho... bem avançado, né, na superfície da lente, mas sim, a gente tem, os estudos mostram até redução da progressão de 67% da miopia, e isso quando a gente fala de uma miopia alta, é bem importante, é bem interessante. Pode passar. Bom, então, é isso. Os efeitos da tela na modernidade, né, nos olhos da gente. A gente passa pela síndrome da visão do computador, com olho seco, com cansaço visual, e a gente tem os efeitos nas crianças, né, que a gente precisa combater, tanto os efeitos psicológicos, quanto os efeitos no olho, né, quanto esse boom da miopia que a gente está vivendo. E a mensagem que eu queria deixar agora aqui no final precisamos nos deslogar e nos conectar mais olho no olho. Obrigada, doutora Elise. Eu vou passar as perguntas, então, ok? O Antônio Valdinez de Almeida, ele diz que é diabético e que tem notado que a visão fica turva em algumas situações. Basicamente, quando fica algum tempo com os olhos fixos em algum ponto, no computador, mas principalmente no celular. Gostaria de saber se isso pode ser início de complicação da diabetes ou simplesmente a vista cansada pelo uso de eletroeletrônicos. Tem a idade de Antônio aí, não? Não. Tá, então vamos lá. Antônio, a diabetes, ela pode agir no olho da gente de várias formas, né? Uma das formas é que é o seguinte, quando a glicose, ela varia demais, e talvez você já tenha percebido isso, se ela varia demais, ela varia a hidratação, o conteúdo do cristalino, que é a nossa lente intraocular. Então, se a glicemia está muito alta, você pode ter uma alteração do teu grau. E aí o teu óculos já não fica de acordo com o que você precisa. Só que a glicemia flutua, então pode ser uma flutuação, pode haver uma flutuação da visão. Tá? Então, isso é um ponto. Alterações, a diabetes também pode dar alterações retinianas. Só que as alterações retinianas, quando elas chegam com alterações fixas. Não é que, tipo, durante o dia vai variar, tá? Se você tem uma lesão na retina, aquela lesão da retina, ela não aparece de manhã e some de noite, aparece de manhã e some de noite, tá? Então, no teu caso, eu começo a pensar um pouco mais na questão do olho seco, tá? Porque
o filme lacrimal da gente é a primeira superfície que a luz entra em contato quando vem para o olho da gente. Então, se o filme lacrimal ele está irregular ou ele está ausente, a visão da gente também piora, certo? Porque é como se a luz batesse numa superfície irregular, então ela entra bagunçada. Então, a visão pode piorar, tá? E outra coisa é a questão se você passa muitas horas na frente do computador, eu não sei tua idade, então se você ainda tiver um pouco de acomodação, vai chegar um momento que o teu músculo vai cansar, e aquilo que ele estava tentando contrair, ele vai dizer, ó, deu para mim, toma aí. Aí ele relaxa, e aí você perde o foco, entendeu? Então, no teu caso, pode ser tudo isso, realmente. Pode ser um olho seco e pode ser o cansaço do uso extremo. Então, o que eu te aconselho checa a tua glicemia, faz os exames novos, faz o uso de um lubrificante, deixa um lubrificante assim, do lado da tua tela e checa se o grau do óculos está certinho e tenta fazer aquela regrinha do 20-20-20, que é fazer aquelas pausas ao longo do dia. Doutor Elise, ele tem 53 anos. Tá, então ele deve ter um pouquinho de acomodação ainda. Então pode ser isso, ele pode estar também tentando contrair, o músculozinho tentando agir um pouquinho, e aí chega um determinado momento que cansa, sabe? De repente dá uma revisada no óculos para ver se o grau de adição, o grau de perto tá legal ou se precisa aumentar. Ok. O Paulo César Alves Correia, ele diz que teve catarata aos 18 anos no olho esquerdo devido pancada. Hoje, aos 55, apareceu nuvem e um outro risco. Tenho que usar óculos para perto e percebo que está ficando fraco. O que ele deve fazer? Apareceu uma nuvem e um risco na visão, né? Ele acho que tem uma visão, aparece uma nuvem e um risco. Tá. E os óculos para perto ficam fracos, acho que com certa frequência. Ele está com 55 anos. Bom, isso. Precisa de uma avaliação oftalmológica, tá? Nuvem e risco pode ser coisa boba, como aquela mosca volante. A gente tem uma gelatininha dentro do olho, que é o vítreo, que a gente nasce com ela e ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela vai ficando mais molinha e vai se soltando do fundo do olho. Quando ela se solta, ela forma uns grumos, e esses grumos, eles quando se mexem dentro do olho, formam uma sombra quando a luz passa. Então, isso é a mosca volante. Tem gente que relata a mosca volante como pontinhos pretos, tem gente que relata como fios, parecido com fios de cabelo. Então, não sei se esse risco que ele está falando é isso, é um risco móvel, e aí poderia ser uma mosca volante, tá? A nuvem, nesse mesmo sentido, mas tem que avaliar se não é uma coisa mais importante na retina, se tem alguma alteração retiniana, ou se ele está também desenvolvendo uma catarata no olho. Então, uma avaliação oftalmológica completa, com a medida do grau, exame de fundo de olho, faz sentido. Ok. A Regiane Oliveira da Rocha, ela tem visão monocular e gostaria de saber se todos os cuidados preconizados na sua palestra devem ser os mesmos para quem tem a visão monocular. Sim, os mesmos e redobrados. Porque quem tem um olho só, cuida com cuidado redobrado com ele. Tem um cuidado redobrado com ele, né? Mas não tem uma diferença maior, não. Realmente é seguir as mesmas coisas e acompanhar, não deixar de ir anualmente no oftalmologista, né? Todo mundo deve ir, mas quem tem um olho só tem que garantir que aquele olho só vai durar o resto da vida, saudável. Então precisa acompanhar anualmente. Ok. O Nilson Batista, ele pergunta a sua opinião sobre as telas e-ink. Quais os benefícios que elas proporcionam? E-INK. Telas e-ink. Eita. Também não. Pede para ele me explicar um pouquinho. Tá certo. Então vamos passar para outra. Ele mesmo fala aqui, dizem que os óculos fabricados com filtro de luz azul filtram 15% dessa luz. Essa porcentagem é suficiente ou é melhor o uso de outros tipos de óculos que dizem filtrar até 90% da luz azul nociva? Veja, na minha opinião,
Na minha prática do consultório, eu não costumo dizer ao paciente muito enfaticamente que coloque o filtro de luz azul no óculos, sabe? Eu não sou tão convencida, assim, da luz azul ser tão maléfica, mas realmente tem pacientes que usam e se sentem confortáveis, então, nesse sentido, os que eu recomendo são exatamente aqueles que eu já esgotei todas as possibilidades de tentar aliviar de outra forma, né? Já prescrevi o grau certo, já fiz as orientações de medidas comportamentais, já pesquisei outras causas para cansaço visual, que existem umas outras causas, e aí, no fim das contas, a gente coloca um filtro de luz azul para ver se melhora, entendeu? Mas eu não consigo ter a comparação na prática dos pacientes que colocam o filtro que filtra só 15% ou que filtra 90%, sabe? Eu não consigo responder na prática isso, não, sabe? Se na cotação, no preço de um de 90% for parecido com o de 15%, acho que vale a pena colocar o de 90%, já que você quer investir nesse tipo de filtro. Mas se for muito mais caro, eu não investiria, não. Okay. Eu acho mais importante, por exemplo, se for um paciente que usa multifocal, colocar um multifocal com uma qualidade boa, sabe? Eu acho mais importante isso. Perfeito. Um funcionário, um colega que não se identificou, ele pergunta se os danos causados pelas telas, eles são reversíveis naturalmente se for diminuído, reduzido o número de horas, né, de utilização de telas. Tá, aqui a gente não falou de tanto dano irreversível, né? Os danos que a gente falou da síndrome da visão do computador, que sim, vai ser revertida se a gente diminuir as telas. A gente falou do cansaço, que ela vai sumir se a gente diminuir a distância de trabalho, né, de perto. E a gente falou da miopia nas crianças, né? A miopia não vai ser revertida, né? Uma vez que o olho da criança cresceu e virou míope, ele não volta, não. Ele continua sendo míope. Então, o cuidado tem que ser muito intenso nas crianças. Ok. A Juliana Miele Rigotti, ela pergunta quantas vezes por dia pode ser utilizado o colírio lubrificante? Ótima pergunta. No mercado, a gente tem, a grosso modo, os colírios que são com conservante e os colírios que são sem conservante. Os colírios que têm conservante, a gente só recomenda usar até 5 vezes ao dia. Porque mais do que isso, a gente começa a ter a agressão do conservante na superfície ocular. Os colírios sem conservante, aí você pode usar à vontade. Colírio sem conservante já pode usar de meia hora, de hora em hora, do jeito que quiser. Fica bem à vontade. Agora, se o paciente tem um olho muito seco, existem dois tipos de olho seco, certo? A gente tem um olho seco por baixa produção lacrimal, e a gente tem o olho seco evaporativo, que é o mais frequente. O olho seco evaporativo é esse tipo que eu falei da exposição às telas, mas não acontece só nesse caso. O olho seco evaporativo, ele pode acontecer naqueles pacientes que têm uma qualidade ruim da lágrima, tá? Que são pacientes que têm, acho que talvez boa parte de vocês já tenham ouvido falar de blefarite, que é uma alteração das glândulas de gordura da pálpebra. E a gordura que é produzida ali nessas glândulas, ela é a camada mais externa da lágrima. Então, quando essa produção está comprometida, essa camada mais externa, que impede a lágrima evaporar, ela está defeituosa. Então, a lágrima evapora mais rápido. Tá? Então, muitas vezes você precisa realmente de uma avaliação do oftalmologista para entender qual é o teu olho seco e se só o lubrificante serve. Às vezes a gente precisa usar mão de outras estratégias de tratamento. Não é só o lubrificante que trata o olho seco, tá? Se for só a tela, o lubrificante vai bem. Mas se tiver essa blefarite, se tiver essas disfunções das glândulas de gordura da pálpebra, a gente precisa tratar para poder tratar a base, né, a causa. Ok. O Nilson Batista,
Ele pergunta sobre, embora a gente ache hoje que as telas são as grandes vilãs da sociedade, ele diz que pouco se fala sobre os benefícios que elas proporcionam, como ajuste de tamanho da fonte, contraste, brilho, cor, tornando a leitura mais confortável. Qual a sua opinião sobre esses benefícios que podem ser lançados, utilizados para melhorar a qualidade da imagem, enfim? Sim, isso são artifícios que a gente pode usar em pacientes que têm baixa visual. Tem muitos pacientes que são deficientes visuais e que podem se usar desses artifícios. E claro que é super bem-vindo. Como toda tecnologia, ela é bem-vinda, mas como eu falei no início, a gente tem que entender os limites, porque tem um limite que depois dali ele vira tóxico, entendeu? Então, pesar. Claro que é muito benéfico para quem precisa aumentar a fonte, para quem precisa mudar as cores, né? Então, não tem como negar. Eu acho que a tecnologia, ela veio e ela não vai embora. A gente só precisa se ajustar a ela, né? E fazer um uso saudável. Ok. A Silvia Helena Pereira, ela fala que sempre teve a vista muito boa e depois de 35 anos trabalhando em computador, ela teve necessidade de usar óculos. Seria por isso essa necessidade? Ela tem uns 3 anos de utilização de óculos. Não acredito que seja culpa só do óculos, da tela, tá? Vamos lá. Tem um músculozinho dentro do olho que ele tanto acomoda um grauzinho que a gente pode ter. Então, eu posso ter um grau e não precisar de óculos, eu enxergo bem, porque o meu músculo do olho está compensando, certo? Esse músculo da gente, que é o mesmo músculozinho da leitura, que eu já falei dele aqui, ele nasce super forte com a gente. Mas a gente vai ficando mais velha e ele vai enfraquecendo, vai ficando mais cansado. Então, como passa ali, é muito comum, passa ali dos 35, 36 anos, perto dos 40... já começa a ter paciente exatamente com essa queixa. Poxa, doutora, eu sempre cheguei muito bem, agora eu tô tendo dor de cabeça, agora eu tô tendo dificuldade de focar. Quando a gente vai ver, é porque tem um grauzinho ali que precisa ser usado, que o músculo já não tá dando conta, entendeu? Mesmo se não tivesse usando as telas, esse momento ia chegar. Porque a vista cansada chega para todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, ali por volta dos 40 anos, todo mundo vai ter essa sensação de vista cansada. Entendeu? Mesmo sem estar usando a tela, porque faz parte do envelhecimento normal do olho. Ok, então a presbiopia ela não apresenta um avanço pelo uso abusivo de tela. Ela pode avançar? Veja, às vezes ela pode se tornar um pouco mais precoce, digamos assim. Entendeu? Pelo abuso, o músculo pode cansar um pouco mais cedo. Pode sim. E não necessariamente, às vezes não tão, vamos dizer assim, a mesma pessoa, tipo, você pega a mesma pessoa e que ela não usa muito a tela, talvez ela não tenha queixa, entendeu? Só que quando usa muito a tela, ela passa a ter a queixa, porque ela está trabalhando exatamente aquele músculo que está cansado, entendeu? Então, eu tenho um paciente atualmente eu relutei em passar o multifocal para ele, porque ele tem 32 anos. 32 anos com cansaço, fiz todo tipo de teste, tentei de todo jeito, mas ele tá presbítero. Então, pode acontecer. Ok. O Cláudio Jesus do Nascimento, ele agradece a palestra e ele diz, fala-se de tela. Quando fiz ensino médio, precisei fazer desenhos, os professores eram exigentes de forma dura e acabei tendo problemas de miopia no final do curso técnico de 4 anos. Tem algum cuidado ou fator de risco para acontecer fazendo leitura e desenhos no papel? Veja, independente... eu acho que talvez eu não tenha deixado isso muito claro. Independente se é papel ou se é tela, o que vai influenciar no aparecimento da miopia é a distância de trabalho. Tá? É a distância de trabalho. De perto. Quanto mais perto, pior. Quanto maior o estímulo da visão de perto, maior a chance da gente induzir a miopia. Tá? Então, quando a gente compara, é tanto que tem pai que vai com o filho no meu consultório, que eu digo assim, olha, se der para colocar o jogo na TV,
é melhor do que o jogo no celular, ou é melhor do que o jogo no computador. Porque a TV fica a uma distância maior, entendeu? A criança, a gente não pode fazer ela deixar de estudar. Então, ela precisa daquele tempo de estudo de visão de perto. Só que se além desse tempo de estudo da visão de perto, todo o resto do tempo livre dela, ela está usando também a visão de perto, no computador, no videogame, no celular, no tablet, aí é que entra o perigo, entendeu? Então, durante um período do tempo, não tem problema, a vida toda foi assim, a vida de gerações e gerações estudavam, liam, tal, e não tinha esse aumento da miopia. O problema é o que a gente faz no período todo da vida, né, do tempo de vigília da gente hoje está todo nas telas. A gente vai dar uma pausa do trabalho no computador e pega o celular para checar a rede social, é mais perto ainda. Então, né, então, assim, o preventivo, eu acho que é isso, é saber dosar, entendeu? O que dá para ser evitável e o que não dá, a gente continua. Mas se eu posso não passar aquelas 3 horas por dia no celular, só vendo bobagem no Instagram, no Facebook, eu passo, né? Ok. Eu evito. A Carla Rocha, ela pergunta, primeiro que também parabeniza pela palestra, e ela diz que fez uma cirurgia de correção da miopia, ficou um pouco ainda, mas com o olho seco a miopia fica ainda maior. E também quando olho para as coisas, elas ficam duplas. Isso é normal? Elas ficam o quê? Duplas. Duplas. Vamos lá. A cirurgia refrativa, ela pode sim deixar o paciente com o olho mais seco no pós-operatório. Eu não sei se ela fala aí quando é que foi a cirurgia, se é precoce, se é recente, se é precoce ou não. Pronto. Então, o paciente pode sim ter um olho mais seco quando ele faz a cirurgia refrativa, porque a gente termina o laser danificando os nervos da córnea, e com os nervos da córnea danificados, a gente tem uma menor lubrificação. E sim, como eu falei antes, o olho seco piora a qualidade visual, então piora a sensação da miopia, né, que eu não sei quanto que sobrou, né, mas piora a qualidade visual, então eu não diria que chega a aumentar a miopia, mas talvez piore a qualidade da imagem, né, somando. Se fosse talvez a miopia só sem um olho seco, a qualidade visual fosse melhor. E é comum, depois de laser, depois de cirurgia refrativa, a gente modifica o formato da córnea. Então, a córnea que era redonda, na miopia, ela fica um pouco mais achatada. Então, pode acontecer de aparecerem algumas aberrações ópticas novas. Às vezes, essas aberrações podem ser os halos luminosos, mas que, na maioria das vezes, são sintomas passageiros. Com o passar do tempo, dos meses de cirurgia, esses sintomas melhoram, tá? E essa questão da visão dupla, tem que ver se, na hora que coloca o óculos, essa correçãozinha desse grau que ela disse que sobrou, se essa visão dupla some. É muito comum o paciente confundir visão dupla com o borramento da imagem. Quando a imagem borra, aí ela parece que é duas. E aí ele chama de visão dupla, mas às vezes é só o borramento. Na hora que a gente põe o grau em cima, a imagem se forma novamente. Então, vale a pena conversar com o médico que operou ela, isso no consultório, entendeu? Para poder entender isso aí. Ok. O Wendel Alves Branco, ele parabeniza pela aula e diz que sempre desconfiou que a exposição prolongada a telas acarretava miopia. O Alcindo Antônio Ferreira, ele pergunta se quando fizer uma viagem de avião longa, é importante fazer uso de colírio. Com certeza. O ambiente do avião é um ambiente muito seco, né? O ar é muito seco. Então, vale a pena, sim, ter um colíriozinho lubrificante na bagagem de mão para dar uma hidratada nos olhos principalmente nos voos muito longos. Ok. O Rubem Marcos Rocha, ele fala que na pandemia ele começou a ver as moscas volantes. Tem reversão? Isso pode ser revertido? Não tem. Tem muito paciente que chega no consultório, doutora, por favor, tira essas moscas volantes, eu não aguento, não tem cirurgia não para tirar isso. Veja, a maioria dos pacientes,
A grande, imensa maioria dos pacientes não precisa de cirurgia. Com o passar dos anos, existe uma neuroadaptação. O cérebro da gente ele é fantástico, então ele para de perceber com tanta frequência aquela mosca volante. Esquece ela e deixa de mostrar para você. E aí você começa a perceber mais quando você olha para um fundo mais claro, uma parede branca, um céu muito claro. Aí é que você percebe. Agora, reverter só com cirurgia do vítreo. É uma cirurgia que a gente entra lá com uma canetinha lá e consome todo esse gelzinho que sobrou ali. Mas é uma cirurgia muito agressiva para uma queixa que, se não for tão intensa, não vale a pena. Ok. O doutor Wendel Alves Branco, novamente, ele diz que ele é juiz de direito e fez a cirurgia para correção da miopia. Utilizo lentes para descanso com proteção contra a luz azul e procuro fazer atividades ao ar livre ao menos 2 vezes por semana. Corro o risco de voltar a ter a miopia, em razão do meu trabalho? Ele falou a idade dele? Não, mas ele já deve ser mais velho, né? Olha, nós temos juízes aqui com 25 anos. Bom, 2 coisas. A miopia tardia, depois dos 30, assim, não é muito comum, não, tá? O crescimento, o alongamento do olho depois de uma certa... O olho da gente para de crescer depois de uma determinada idade. Não existe uma idade fixa, mas depois de um certo tempo ela para de crescer, então não vai haver a miopia. O que pode acontecer, e aí não vai ser relacionado com a tua atividade, é uma regressão do tratamento, que também não é frequente. Geralmente o tratamento da cirurgia refrativa na miopia é um tratamento super estável, que ao longo dos anos o paciente não volta tanto o grau, entendeu? Mas na pergunta dele, né, que talvez ele tenha perguntado se tipo o olho dele vai crescer porque ele usa muita tela agora depois de mais velho, dificilmente. Ok. A Luciana Godoy de Souza, ela pergunta se as pessoas que não precisam de óculos e precisam usar as telas, é indicado o uso de óculos com lente 100 grau, com filtro de luz, seja para adulto ou criança. Não acredito. Foi o que eu falei na hora que eu estava falando da luz azul. Se não há a queixa do cansaço visual, não precisa, porque a luz azul não vai causar catarata, não vai causar degeneração na retina, não vai causar uma doença no olho. Então, se você não tem a queixa do cansaço, não precisa botar um óculos por conta de filtro de luz azul. Ok. A Érica Cristina dos Santos, ela fala que tem 32 anos e tem um cansaço visual muito grande. Passou em alguns oftalmologistas, mas não melhorou. Percebi que se estou muito ansiosa, esse cansaço é maior. Então, eu peço que você comente se tem alguma relação. Veja, eu comecei a perceber agora, depois da pandemia, no meu consultório, muitos pacientes jovens que não têm grau nenhum, nem quando a gente dilata a pupila, a gente não encontra grau nenhum, mas tem essa queixa de cansaço. E aí eu comecei a pesquisar insuficiência de convergência, e eu venho encontrando muito. Insuficiência de convergência é o seguinte: quando a gente está olhando reto, os nossos olhos estão em paralelo. Quando a gente vai ler perto, eles precisam convergir, certo? Para o meio, os 2 olhos. E existe uma musculatura do olho que, em alguns casos, é fraca e não consegue manter essa convergência durante muito tempo. Então, eu comecei a ver muito diagnóstico de insuficiência de convergência nesses pacientes. Eu não saí passando filtro de luz azul para todo mundo, porque eu gosto de investigar tudo. E achei muitos. E a insuficiência de convergência é uma coisa que a gente trata com aqueles exercíciozinhos ortópticos, como se fosse uma fisioterapia dos olhos. Então, de repente, você tem isso. Se nenhum oftalmologista passou óculos que resolveu, então talvez possa haver uma insuficiência de convergência aí. A gente precisa encontrar o profissional que faça o teste, que diagnostique e que faça o treinamento, né? A fisioterapia ocular. Ok. Então o Leonardo Caneco, ele fala que ele tem 50 anos e de 5 anos para cá ele tem tido que esticar mais o braço
para enxergar letras pequenas, né? Resumindo, é isso. Ele só consegue ver as letras do celular com óculos, trabalha 8 horas na frente do computador, e ele gostaria de saber se existe alguma coisa que ele possa fazer para melhorar a visão ou diminuir o aumento gradativo da perda de visão. Existe algum exercício para os olhos? Não, porque deixa eu explicar para vocês. Tem uma profissional por aí que fica pregando esses exercícios para resolver um bocado de coisa, para resolver presbiopia, para resolver catarata, para resolver glaucoma até, enfim. Mas quando a gente entende a causa da presbiopia, é que a gente entende que os exercícios não vão ajudar. Por quê? A presbiopia, ela não se dá só pela falência do músculo. É muito mais fácil a gente explicar que é só o músculo que cansou. Mas a gente tem também o componente do cristalino. O cristalino é a nossa lente natural, que está lá dentro do olho, que a gente nasce com ela e que a gente vai desenvolver catarata, certo? A catarata nada mais é do que a opacificação e o enrijecimento desse cristalino. Então, quando a gente vai ler, o músculo se contrai e o cristalino fica mais gordinho. Isso bota o foco da gente para perto. Quando a gente vai ver de longe, o músculo da gente relaxa e o cristalino fica mais fininho. Só que com o passar dos anos, tanto a gente perde a função desse músculo, que mexe o cristalino, como o próprio cristalino, ele não consegue mais tanto mudar o formato dele. Ele vai ficando mais rígido. Então não tem sentido, não tem exercício que vai mexer na estrutura do cristalino. Vai ficando mais rígido. Então, é sem volta. A presbiopia é sem volta. Todo mundo vai chegar nela. Agora, existem os míopes, deve ter muito míope por aí, que aí tá a vantagem de ser míope depois dos 40 anos, que é porque o míope tem ver de perto. O míope passou a vida toda sem enxergar nada de longe, não tinha vantagem nenhuma ser míope. Depois dos 40 tem vantagem. O coleguinha ali que não tem miopia, tá botando óculos para ler, tá afastando o braço, e o míope tá lá, ó, bonitão, tira o óculos e fica lendo. Tá certo. Mas não tem esse que freia a presbiopia. É mito. O Sérgio Rosas Teixeira Júnior, ele fez uma cirurgia de correção de miopia em 93, ele tem 54 anos, no bisturi chamada pizza. No começo ficou ótimo, mas há uns 10 anos voltou. E a córnea ficou machucada, não posso nem usar lente de contato. No futuro, será que poderei operar de catarata? Pode. Como é o nome dele, Antônio? Sérgio Rosas Teixeira. Sérgio. O Sérgio, ele fez a cirurgia, a ceratotomia radial, que é o que a gente chama de RK. Fez uns cortes na córnea, que era para corrigir a miopia. Quando a gente fazia os cortes na periferia da córnea, a córnea aplana e resolve a miopia. Ótimo. Só que com o passar dos anos, descobriu-se que a córnea continua aplanando. Continua aplanando depois do que a gente quer. Corrigiu a miopia, mas ela continua aplanando e você não consegue parar esse aplanamento. A córnea fica muito plana, volta, não é nem que volta a miopia, começa a aparecer hipermetropia, astigmatismo, porque a córnea plana, mas ela plana irregular, tá? Então, realmente, as cirurgias de RK, elas fizeram mal a muita gente. Fizeram bem no início, mas realmente muitos pacientes ficaram mal, ficaram ruins depois. Pode sim fazer a cirurgia de catarata, e a cirurgia de catarata, muitas vezes, é a única opção para se corrigir o grau, depois que o paciente está mais velho, né? Porque a gente troca a lente intraocular e consegue, calculando direitinho o grau dessa lente intraocular que vai no olho, a gente corrige o grau que tá o olho do paciente. Porque realmente, às vezes, uma adaptação de lente fica difícil. Às vezes precisa ser uma lente rígida, uma lentes especiais para córneas mais planas. Mas não há impedimento para cirurgia de catarata. A Maria Isabel de Oliveira, ela pede uma opinião. Ela tem miopia, catarata e glaucoma de ângulo fechado. Foi indicado cirurgia, mas ela tem medo de encarar a cirurgia. E falta 1 ano para aposentadoria, o que, consequentemente, vai diminuir muito o uso das telas. Qual a sua opinião a respeito? Ela fala a idade dela? Não, mas acredito aí em torno de 50 e poucos. Né, eu acho que você deve sim fazer sua cirurgia de catarata. Tá, por quê? O paciente que tem glaucoma de ângulo fechado é um paciente que geralmente tem os espaços dentro do olho muito apertadinho. A câmara anterior
são olhos pequenos que não tem muito espaço lá dentro, entre a córnea e a íris. E o que acontece quando a catarata aumenta é que ela vai crescendo anteroposteriormente, ela vai ficando mais gordinha. Então, imagina um olho que já é pequeno, que já é apertado, com uma estrutura lá dentro que está crescendo e apertando mais, tá? Então, é muito benéfico a gente fazer a cirurgia de catarata, porque a gente tira essa estrutura que é gordinha lá dentro e bota uma lente que é fininha. Abre espaço, diminui o risco de uma oclusão do glaucoma, e consegue até corrigir o grau, que ela pode ser que tenha um grau de hipermetropia alto, geralmente tem. Então, não tenha medo de operar. Procure um profissional que você confie, né, que precisa confiar realmente, para você se sentir bem. Talvez você não esteja confiante, mas a cirurgia de catarata hoje em dia é uma cirurgia super segura. A gente tem excelentes equipamentos, é uma cirurgia rápida, tá? E com uma recuperação muito rápida. Não tem relação com a tela, sabe? A catarata vai continuar crescendo aí até você tirar. E quanto mais dura, quanto maior a catarata ficar, mais difícil fica a cirurgia, porque mais apertado para o médico operar fica. Então, faça sua cirurgia, meu bem, você não vai se arrepender. A Regiane agradeceu e disse que ela vai ao médico de 6 em 6 meses para cuidar do olho único dela, tá? É aquela da monocular. Muito bem, lembra? A Telelink é aquela do Kindle, o rapaz está dizendo. São leitores de e-book, sabe aqueles e-books? São telas que... A iluminação deles é mais apropriada, é uma iluminação mais suave para o olho, então traz menos cansaço visual mesmo. É interessante, sim. Tá. Bom, eu vou para a última pergunta, tá, doutora? Porque a gente tem 46, a gente teve 46 perguntas aí. Bastante pergunta, gostei. Meu nome é Joel, tenho 59 anos, fiz uma constatação de glaucoma na vista direita há 2 anos, apresentava um ponto no centro da visão com uma manchinha pequena. Hoje estou com a vista completamente turva, transparência de apenas 40%. Tenho alternativa de correção, cura? Olha, o glaucoma é uma doença irreversível, certo? Quando o que a gente perde de visão de glaucoma, a gente não consegue recuperar, tá? Então, é interessante entender se no teu caso, a questão da baixa de visão é só culpa do glaucoma, ou se tem um componente de catarata. Porque o glaucoma, quando o paciente tem glaucoma, ele vai perdendo visão periférica primeiro. Então, a visão central, ela só é afetada no glaucoma muito terminal, tá? Então, ou o seu glaucoma é muito avançado e, de fato, você está tendo uma turvação já causada por ele, ou você tem aí uma catarata que, se operar, vai resolver boa parte dessa tua turvação. Entendeu? Então, é interessante conversar com o teu médico sobre qual seria as possíveis causas para essa turvação. Se pode ser catarata é reversível, então operando fica bem. Então, eu vou para só mais uma pergunta. Pode fazer. Pertinente. Perguntam aqui se a COVID pode causar o aumento da miopia. Ainda não vejo essa associação, mas COVID está dando tanta coisa que a gente não conhece ainda, né? Bom, doutora Elisa, muito obrigada. A gente tem muito a agradecer aí pela sua palestra. Foram muitas perguntas, o público ficou bastante interessado. Então, agora eu passo para você se despedir, mas obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre saúde ocular. É um tema que eu amo, que eu sou apaixonada, né? Adoro dar essas explicações, essas perguntas que você... Por mim, eu vim aqui só tirar dúvida, porque as perguntas que vocês fazem, eu adoro. Eu converso só com os pacientes, eu gosto de explicar as coisas para os pacientes, porque eu acho que quando a gente entende o que a gente tem, a causa, a fisiopatologia das coisas, é muito mais interessante, e o paciente entende por que está fazendo aquele tratamento, por que tem que ser isso, por que tem que ser a cirurgia, por que não, por que é... Enfim, eu sou apaixonada, né, pela oftalmologia, então eu fico muito grata por vocês terem me dado esse espaço de conversa, de trocar ideia, né, queria ver a cara de todo mundo, é impossível, mas podem me chamar outras vezes, porque eu venho com gosto, eu gosto muito, e se vocês tiverem mais dúvidas, eu deixei lá no meu final, lá no último slide tem o meu Instagram. Então, se quiserem mandar dúvidas por lá, eu posso responder, né?
Não garanto responder tudo de uma vez, mas posso sim responder, tá? É o @doutora Elisa Martins. E é isso. Obrigada e boa noite de quinta-feira para vocês.